São 9 horas em Petrolina. Eu já vou aqui cumprimentar o candidato Lucas Ramos, né, na série de entrevistas com os candidatos com vaga à Câmara, à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e hoje a gente está finalizando. Ouvimos aí todos os candidatos que estão postulando, evidentemente, a vaga aqui da nossa região, e hoje a gente encerra com o Lucas. O Lucas estava agendado para em outra data, mas devido ao trágico, né, acidente aí com o nosso saudoso Eduardo Campos, não houve a possibilidade da participação dele e agendamos e remarcamos para hoje. João Lucas, antes de tudo, amigo, prazer em receber no programa, muito obrigado por ter aceito participar aqui da série de entrevista. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Francisco José, bom dia a todos os ouvintes sintonizados na Grande Rio AM, ouvindo o seu programa, o programa Opinião. Eu aqui tenho que agradecer, Francisco, pela oportunidade de conversar com seus ouvintes, conversar com os ouvintes da Grande Rio AM e falar um pouco do nosso projeto, falar um pouco da nossa caminhada e das nossas propostas para Pernambuco e inclusive para o Brasil. Muito bem. O ouvinte pode ligar 3861-080 e o 3861-2411. Diz aí o seu nome, endereço e formula a sua pergunta e a gente repassa aqui para o candidato. Lucas, inicialmente eu queria te ouvir a respeito desses números, né, das pesquisas divulgadas recentemente, com o Paulo Câmara dando uma subida extraordinária, Marina também já empatando tecnicamente, aqui em Pernambuco o Paulo Câmara também com o Armando Monteiro. Esses números, essas pesquisas surpreenderam a vocês, não? Francisco José, a gente vinha acompanhando o crescimento de Paulo Câmara em todo o estado, esse crescimento que já vinha latente. O que faltava para o nosso candidato, para Paulo Câmara, era justamente a exposição da sua candidatura a governo do estado, apoiado pelo ex-governador Eduardo Campos. Paulo Câmara, que é o candidato indicado pelo maior governador que Pernambuco já teve, um governo aprovado por mais de 90% da população, e Paulo Câmara é essa continuidade da mudança que Pernambuco vem vivendo desde 2007, quando Eduardo Campos assumiu o governo do estado de Pernambuco. O que faltava às pessoas era o conhecimento de que Paulo Câmara era o candidato de Eduardo. E, em função do trágico acidente, como você bem colocou, da perda do nosso líder, Eduardo Campos, a população pernambucana conheceu um pouquinho mais do Paulo Câmara, porque viu Paulo Câmara acompanhando Eduardo Campos por todo o mandato de governador, né, durante os 7 anos e 3 meses que Eduardo foi governador do estado. Então as pessoas conheceram mais do Paulo Câmara e isso refletiu diretamente nas pesquisas. E a tendência é que Paulo Câmara continue crescendo. Esses números eles devem estar sendo favoráveis, né, com a liderança de Paulo Câmara já pelos próximos dias, e eu tenho certeza de que esse crescimento vai se consolidar e nós teremos a certeza de que Paulo Câmara será o governador. A comoção devido ao acidente ou não? Porque muita gente diz isso. O senhor acredita também nessa hipótese? Também é possível, porque as pessoas ficaram um pouco chocadas com a forma como se deu o acidente, né? Foi uma forma muito abrupta da interrupção da vida de uma pessoa, de um pai de família. Eduardo Campos, antes de ser governador, antes de ser deputado, antes de ser secretário, ele era um pai de família, uma família grande de 5 filhos, e deixa uma esposa e deixa um legado em Pernambuco. Então as pessoas no Brasil inteiro, não foi só em Pernambuco, se comoveram com essa história. E a partir da exposição dos ideais de Eduardo Campos foi que deu um maior conhecimento da sua caminhada, da sua trajetória política e também dos seus liderados, né? No caso, Paulo Câmara e a Marinha, era a candidata a vice-presidente da República, que hoje é a nossa candidata a presidente. Olha, a gente escuta muito, e aí a oportunidade se eu posso se colocar. As pessoas costumam dizer, olha, mas por que fulano não foi vereador, fulano eletivamente, cargo eletivo não foi eleito ainda em outras oportunidades e já quer ser deputado estadual? E aí costumam dizer que a pessoa tem que crescer, né, gradativamente, de degrau por degrau. Por que o senhor já sai candidato a deputado estadual? É uma ótima pergunta, Francisco José. A gente tem escutado bastante esse questionamento nas ruas, mas o que eu acredito é o seguinte: em 2013 nós vivemos uma situação que já é histórica no Brasil, da população se mobilizar socialmente e ir para as ruas exigir a mudança. Foi assim com Fernando Collor de Mello, foi assim na época da ditadura, quando a juventude foi para as ruas para buscar a democracia, e repetiu em 2013, quando a população, mais uma vez, foi para as ruas para exigir da nossa União, do nosso Estado e dos municípios mais respeito
por parte das nossas representações, por parte dos políticos eleitos. Exigir mais educação, exigir mais segurança, exigir mais saúde, exigir mais atenção. Eu acho que o que estava faltando aos nossos gestores, em geral, é exatamente o respeito ao cidadão. Quando a gente escuta um depoimento do seu ouvinte agora há pouco, de que os nossos candidatos, eles andam na cidade com os vidros fechados, é justamente porque está muito afastado da população. Alguns, não são todos, claro, alguns candidatos estão afastados da população, dos eleitores, que é quem dá a eles a oportunidade de representarem nas assembleias e nas câmaras, tanto municipal quanto estadual e federal. Então eu acredito que, em função do momento que nós vivemos em 2013, de ter visto a juventude ganhar as ruas, exigir essa democracia na sua plenitude, foi que a gente se sentiu incomodado com essa falta de ação dos nossos representantes, e eu resolvi entrar na política para promover a mudança que as pessoas querem, para promover e realizar os sonhos que as pessoas têm. Por isso que eu entrei nessa caminhada como candidato a deputado estadual, ouvindo das pessoas, uma caminhada que tem a participação popular, tem ouvido as demandas, os anseios, os desejos, os sonhos da comunidade, e eu quero representar essa insatisfação, e o momento era esse, era uma eleição para deputado estadual, era uma eleição que sucedia a eleição de vereador. Então, a gente começar sendo vereador, a gente tinha que começar a mudança na oportunidade que a gente tinha, que é ser deputado estadual. O senhor, deixa aí, o senhor coloque, o Mário Gênio deixou aqui o recado para que os políticos realmente que andem com os vidros, pelo menos nesse período em que estão visitando as comunidades, os bairros, o senhor anda com o vidro fechado ou não? Nem película no meu carro eu tenho. Não tem nem película? Não tenho nem película. Eu gosto mesmo de estar perto do povo. Foi a forma que eu aprendi a fazer a política. Comecei militando junto com o ex-governador Miguel Arraes de Alencar, um político que exerceu os seus 3 mandatos voltado para o pequeno, voltado para a mulher e para o homem do campo, promovendo a mudança nas vidas das pessoas. Miguel Arraes que me filiou ao PSB em 2005. A minha ficha de filiação foi abonada pelo presidente do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, Miguel Arraes de Alencar. E aprendi na escola da nova política de Eduardo Campos, de que política deve ser feita com o povo e para o povo. Essa foi a forma que Eduardo encontrou, que fez dele o maior governador que Pernambuco já teve, o maior governador que o Brasil conheceu. Infelizmente, o nosso país não teve a oportunidade de tê-lo como gestor, mas o seu legado fica e nós vamos defender o governo de Eduardo Campos por onde andarmos. Eu vou lhe dar outra oportunidade para vocês colocar, e o senhor tem escutado muito bem também, outra colocação, ou colocações que as pessoas fazem. Olha, Lucas Ramos é o candidato dos fichas sujas, não é que o senhor seja não, mas então ficha suja, político que tem problema na justiça, por se tratar que o pai de Lucas, Ranilson Ramos, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O senhor viu muito isso também, não viu, candidato? A gente escuta, Francisco, escuta, né? José, a gente escuta, mas... É isso mesmo? Claro que não. Nós precisamos deixar bem claro que meu pai foi indicado para o Tribunal de Contas, ele concorreu a uma vaga, disputou essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e foi escolhido por unanimidade pelos 49 deputados estaduais numa assembleia, numa audiência que foi realizada. Todos os deputados aprovaram o seu nome como conselheiro do Tribunal de Contas, e isso credencia o meu pai a estar exercendo a função que está hoje, que é um juiz de contas, né, avaliando e analisando como os nossos gestores, eles aplicam o dinheiro público, né? Eles aplicam o dinheiro que nós, contribuintes, pagamos os impostos, e os prefeitos, eles recolhem, têm a obrigação de investir na melhoria da qualidade de vida da população. Acontece que temos hoje, ainda bem que temos, uma lei de ficha limpa que impossibilita os gestores que têm as contas rejeitadas a concorrerem, a disputar cargos eletivos. Isso nos dá a segurança de estarmos com uma linhagem, com uma representação mais clara, mais transparente dos nossos gestores, né? E o Tribunal de Contas é um órgão de controle que não tem nada a ver com atuação política. O meu pai, inclusive, teve que se desfiliar do partido, impossibilitado de exercer atividades partidárias por causa da sua função de juiz, que precisa ser imparcial. E, aos olhos da lei, todos são iguais.
Não sobe nem palanque, Nem palanque. nem palanque. Você deve ter percebido a ausência do meu pai na nossa campanha. Apesar de ter um filho candidato, meu pai não pode participar nem do guia eleitoral. Então, para nós é uma oportunidade de nós nos consolidarmos e representarmos uma liderança política aqui na região de Petrolina, na região do Sertão, como eu cito aqui, vários municípios, são 120 que vocês têm acesso aqui através da Rádio Grande Rio AM, são municípios, principalmente aqui no sertão do nosso estado, Verdejante, Santa Maria da Boa Vista, Ipubi, Cabrobó, Uricuri, Afrânio, Araripina, Serra Talhada, até Arco Verde está sintonizado aqui com a gente. E eu digo a você, Francisco José, a nossa candidatura, ela tem personalidade, é uma candidatura que surgiu das ruas, de uma vontade popular, para a gente construir um novo Pernambuco que avança, para a gente falar de um novo Brasil. O senhor se apresenta, evidentemente, como um Afonso Jovem. O senhor está se apresentando como filho de Ranilson Ramos, pela história que tem o seu pai, politicamente falando, hoje no Tribunal de Contas, e que tem, evidentemente, um know-how extraordinário. O senhor se apresenta como, olha, eu sou Afonso Jovem que quero fazer diferente, e sou o candidato filho de Ranilson Ramos. Como é que o senhor está se apresentando ao povo? Eu sou um militante político, eu sou um cidadão brasileiro, eu sou pernambucano, que está insatisfeito com a nossa representação na Assembleia Legislativa. Petrolina já teve 5 deputados estaduais, Francisco José, e nós só temos 2 hoje, sendo que um deles está buscando a vaga para deputado federal. Então nós perdemos a representação na Assembleia Legislativa. São quase 200 mil eleitores em Petrolina e não elegeram, por algum motivo, representantes da nossa região para a Assembleia Legislativa. Então eu quero ser deputado estadual, representar Petrolina, representar o sertão de São Francisco, representar o sertão do nosso estado, para atrair para cá mais investimentos, para falar de mudança, para falar de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então eu me apresento como essa pessoa que está insatisfeita com a nossa representação, que quer a mudança, que quer melhorar, que quer um futuro melhor para os nossos filhos. E essa pessoa é também filha de Ranilson Ramos. Eu escuto muito por onde eu ando, comentários ou referências à minha mãe, Marta Ramos, que é médica pediatra, servidora pública, uma pessoa que cuidou de muitos dos filhos petrolinenses. Faço caminhadas e escuto referências ao meu avô, Gregório Ramos, uma pessoa que incentivou a agricultura e a irrigação aqui na nossa região. Escuto referências ao meu avô, Cícero Caló, de Cabrobó, uma pessoa também que saiu da extrema pobreza, com atividade de agricultura, trabalhando na roça, trabalhando na terra, trazendo sustento para a sua família, e também várias outras referências de amizade, ou até mesmo, e mais importante, de compromisso com um futuro melhor para a nossa região. Muito bem, restaurando a presença aqui também do vereador Ovolando Henrique Cruz. O Ovolando está por aqui, o Ovolando que, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, evidentemente não politicamente falando, porque não pode. O quadro hoje é com o candidato Lucas Ramos, mas já disse que apoia e que vai caminhar junto com o senhor. Me diga uma coisa, a gente vai para o tema um pouco mais de termos polêmicos daqui a pouquinho, o aborto, redução da maioridade, essas coisas todas. Essa receptividade a gente tem acompanhado exatamente dos noticiários, de que o senhor tem recebido apoios diariamente, né? Apoios que realmente vêm engrandecendo a sua campanha. Essa receptividade perante as autoridades do povo, tem lhe surpreendido ou não, Lucas? Essas adesões são naturais, Francisco José, em função da nossa caminhada. Nós fizemos uma política diferente, nós não apresentamos à população pernambucana as nossas propostas, nós construímos com ela o nosso plano de ação. Eu sou administrador de empresas por formação, tenho a pós-graduação, a especialização em comunicação e marketing, e eu utilizei esse conhecimento para construir um plano de ação que fosse 100% construído com a participação popular. 100% construído com a ação do povo, ouvindo da comunidade os desejos e os anseios. E isso nos possibilitou a falar com mais propriedade sobre os problemas regionais, os problemas de cada localidade, das micro-regiões do nosso estado de Pernambuco. E isso apresentou e possibilitou que nós apresentássemos um documento para a população que vai direcionar
que vai regir o nosso mandato de deputado estadual durante todos os dias de exercício. Eu tenho essa preocupação de que o nosso plano de ação ele tem que ter a mesma importância que tem um plano de negócio para um administrador. São as diretrizes que vão nos levar por essa caminhada. Então as adesões acontecem de forma natural porque nós construímos o que o povo quer ouvir, nós construímos o que o povo quer de mudança, nós construímos um plano para chegar naquele lugarzinho que a gente sonha. A gente está falando de um futuro melhor para os filhos da gente, com mais educação, com mais oportunidade para a juventude trabalhar, com mais respeito e mais dignidade ao cidadão. E isso possibilitou que adesões acontecessem, adesões está concluído o seu importantes. primeiro bloco. A gente vai para o intervalo comercial e, evidentemente, o senhor pode concluir seu raciocínio. Se for fazer o intervalo comercial, segundo e terceiro bloco agora com as perguntas dos ouvintes e também a gente vai interagindo aqui com o candidato. O quarto bloco, evidentemente, são os últimos minutos de considerações do candidato Lucas Ramos. 38.080 e o 3861-2311. Restaurando a presença também do Banana aqui, do blog do Banana, né, e o doutor Calu. Doutor Calu, que é controlador da União aqui do município, né? Vamos lá. Bom, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já. Candidato Lucasão, perguntas agora dos ouvintes e a gente vai interagir também com a produção. 38.080, 3861-2311. Reginaldo está perguntando o plano para os times de futebol da cidade, para os bairros periféricos. Qual o incentivo para as crianças e jovens carentes, para que possam se interessar pelo esporte e sair do mundo das drogas? Está perguntando o que é que o senhor tem em relação ao esporte, inclusive para ajudar o nosso esporte aqui de Petrolina, Lucas. É o Reginaldo. Reginaldo, muito boa a sua pergunta, porque ela vai de acordo com o nosso plano de inclusão social. Você colocou muito bem sobre o esporte, a prática de esporte, como uma alternativa para tirar a criançada e a juventude das drogas e da criminalidade. Eu acredito que a gente ocupando as crianças e os jovens com lazer, com saúde, com oportunidade para a prática esportiva, que pode se tornar até profissional, nós vamos dar a eles um futuro melhor, nós vamos dar a essas crianças a condição de crescer com honradez, com cidadania. E nós vamos, como deputado estadual, desenvolver políticas públicas que permitam os investimentos acontecerem na nossa região, com a construção de quadras poliesportivas, com a recuperação daquelas que já estão construídas, com a qualificação, né, dessas estruturas que a gente entende por vivermos numa região tão quente, precisamos trazer para cá a cobertura para essas quadras, para que as crianças possam desenvolver a idade. Mas um esforço maior que eu venho discutindo é a promoção, trazer para cá o Compaz, que são os centros comunitários da paz que estão sendo construídos no Recife, uma prática do prefeito Geraldo Júlio, que tem dado certo. São centros urbanos localizados nos municípios que vão trazer para a comunidade a condição de ter no mesmo lugar atendimento e assistência de serviços sociais, atendimento e assistência através de cursos para capacitação técnica e qualificação profissional. A gente tem a condição de ter práticas esportivas, porque nesses centros comunitários de paz a gente vai ter quadras, a gente vai ter teatro, a gente vai ter condição de oferecer lazer para essa juventude com a promoção da cultura. Além do atendimento de psicólogos para fazer a assistência social a essas famílias. Muito bem, a menininha está dizendo que Santa Filomena é muito carente e a mesma quer saber quais os projetos para o referido lugar. O que é que o senhor tem de concreto, caso seja eleito para Santa Filomena? Menininha, nós começamos a nossa caminhada em Santa Filomena, junto da ex-prefeita Evaneide Melo, a quem eu mando um forte abraço. E foi lá, em Santa Filomena, que nós assumimos o compromisso para trabalhar o desenvolvimento interiorizado do nosso estado de Pernambuco. Fiz questão de começar em Santa Filomena a nossa caminhada, por se tratar do município mais distante de Recife. É lá que nós vamos trabalhar o fortalecimento da agricultura familiar, levando investimentos para recuperação e construção de barreiros e barragens, a perfeição de poços artesianos, a transposição de águas de mananciais através de adutoras, para que a população tenha acesso à água, tanto para irrigação,
e água também para consumo humano. Eu acredito que se a gente fizer um esforço para universalizar o acesso e o uso da água, assim como Eduardo Campos fez durante os seus 7 anos e 3 meses de governo, nós vamos dar as condições que o povo de Santa Filomena precisa para ter uma melhor qualidade de vida, para gerar mais emprego e para gerar mais renda. Muito bem. O vereador Alvorlando, ele queria fazer o questionamento ao vivo, mas aí as regras dizem que não tem que ser escritas, né? E aí ele está aqui presente, e como tantos outros ouvintes que estiveram, a gente formula a pergunta. Ele está dizendo que o seu pai, né, o seu avô, Gregório Ramos, tem sido um exemplo da agricultura, tem sido um dos maiores produtores da cebola, né? E o seu pai também, como secretário, exemplo com a irrigação. Em termos de agricultura familiar, quais são os projetos que o senhor teria para a nossa região? Olha, eu quero registrar a presença do nosso vereador Alvorlando Cruz, que está aqui no estúdio com a gente, ele que está nessa caminhada comigo, me apresentando aos seus eleitores, aos seus amigos, aos seus familiares. Eu tenho um enorme prazer, Francisco, de estar caminhando junto com o Alvorlando, junto com Elismar e junto com o vereador Major Enfermeiro, para conhecer mais de Petrolina, para entender mais dos anseios da população. Eu venho de uma família de agricultores. Desde os meus avós, Gregório Ramos e Cícero Caló, nós desenvolvemos a atividade de agricultura e pecuária para o sustento da família. Meu avô viveu a dificuldade de cheias e meu avô viveu a dificuldade de secas. Grandes secas, o meu avô Gregório Ramos passou. E em busca de mais oportunidade para sua família, em busca da água para irrigação, ele veio para Petrolina para trabalhar com a agricultura, para trazer para cá o comércio dele na Avenida Souza Filho, que faz esquina ali com a Travessa Gregório Ramos, e foi ali que ele instalou seu comércio de agrodefensivos, de semente, para que pudesse promover a atividade da agricultura, incentivar a agricultura familiar aqui na nossa região, na região do São Francisco. E hoje Petrolina é conhecida mundialmente como a maior exportadora de frutas tropicais. A gente tem aqui o forte comércio fruticultura, e a gente entende que para a agricultura é que nós devemos desenvolver boa parte dos nossos esforços, porque nós vivemos essas dificuldades. O meu pai, Ranilson Ramos, antes de entrar na vida pública, antes de ser vereador aqui em Petrolina em 1982, ele foi pecuarista, ele foi plantador de cebola. E a gente quer, como deputado estadual, ampliar o programa Irrigação para Todos, um programa do governo do estado de Pernambuco, que já beneficia mais de 1.500 famílias, levando água para irrigação, dando a essas famílias a condição de produzirem, de venderem os alimentos para o programa de aquisição de alimentos do IPA, do governo do estado de Pernambuco também, levando mais renda para essas famílias. Mas nós vamos trabalhar também por políticas públicas que garantam a universalização do acesso e uso da água. Como eu falei antes, água para consumo humano, água que é saúde, mas também água para irrigação. Candidato, a gente tem observado, e o descrédito, não da política em si, e nem dos políticos de um modo geral, ela tem sido constante. As pessoas já não acreditam mais, evidentemente que para tudo há uma exceção. E político que promete que vai fazer isso, fazer aquilo, e de repente nada é feito do que é prometido. O senhor está prometendo o quê? O senhor está dizendo que vai fazer o que o senhor não tem condições? O que é que o senhor está prometendo à população? Francisco José, eu prometo o trabalho. Eu prometo o meu compromisso em trabalhar todos os dias do meu mandato para realizar essas ações que o povo tanto deseja. Nós não estamos discutindo construção ou recuperação, nós estamos discutindo os investimentos necessários para isso, a busca dos recursos, e os deputados estaduais, eles têm as emendas que possibilitem a realização dessas ações, a realização dessas obras. Os deputados estaduais têm as condições totais de circular e conversar, dialogar com os secretários de Estado para garantir que o governo executivo realize essas ações e buscar recursos também em outros órgãos, junto com parcerias com o governo federal, como o meu pai, Ranilson Ramos, fez através do programa Água para Todos, em convênio com o Ministério da Integração Nacional, com o ex-ministro Fernando Bezerra, que possibilitou levar água para consumo humano para tantas famílias em Pernambuco. Se você ter ideia, já são mais de 100 mil famílias beneficiadas recebendo água encanada dentro de casa, fruto de um compromisso
com o desenvolvimento do nosso estado, em parceria com o governo federal, com o ministro Fernando Bezerra Coelho, na época, e a gente tem essa clareza de que, como deputado estadual, nós podemos discutir as parcerias necessárias, junto ao poder municipal, junto ao poder estadual e ao governo federal. O que é que o senhor pensa na reeleição, inclusive com o projeto que está tramitando, eu posso entrar a qualquer momento, da discussão do político que promete e não cumpre, e de repente ele perder o mandato, ou não perdeu, não tem o direito de se candidatar em próximas eleições. O senhor aprova isso? O que é que o senhor pensa? Eu, particularmente, Francisco José, sou a favor de mandato único para presidente da República, sem a reeleição. Eu acredito que o gestor da importância que é o presidente da República, ele pode, sim, muito bem, se organizar, se planejar e realizar as ações que ele prometeu durante a campanha nos 4 anos de governo e, por que não, estender um pouquinho mais 5 anos, já que se trata de mandato único. Eu defendo isso. Eu não acredito que eleição única para 5 anos, o mandato de 5 anos. E o mandato de 5 anos. O senhor se reporta ao Executivo? Eu reporto ao Executivo Nacional, à Presidência da República. Certo. Acho que a gente precisa experimentar esse modelo. Para governador e para presidente. A gente precisa experimentar esse modelo. Acho que a gente precisa vivenciar essa experiência de ter um mandato único. Havendo sucesso, porque eu acredito que o gestor, a partir do momento que ele tem a possibilidade de se reeleger, ele vai trabalhar os 4 anos pensando na reeleição. Se ele tiver a consciência de que ele não tem direito à reeleição, ele vai mais no seu planejamento, ele vai realizar mais as ações de acordo com o seu cronograma. Então, acho que é fundamental experimentarmos um mandato único de 5 anos para o presidente da República. Dando certo, estende-se para o Poder Executivo. Agora, em termos de deputados, federal, estadual, vereador, continua... O Legislativo precisa de continuidade. As se eleger 5, 10 vezes, não tem problema nenhum. Para o Legislativo, sim. Eu acredito que legislar signifique continuidade. Se é desse jeito, candidato? Então, porque o que é que eu acredito? Para legislar, você sabe que existe uma grande diferença entre as ações de um deputado estadual, federal, assim como o vereador, que representam o poder legislativo, para o poder executivo. O poder executivo, de fato, é quem realiza as ações, é quem realiza as obras, né? O poder legislativo não. A função dele é fiscalizar o poder executivo e garantir que ele cumpra a sua determinação, que ele cumpra a sua função de assistência social, promovendo o desenvolvimento econômico e social dos nossos municípios, do nosso estado. Então, eu acredito que para legislar, e as mudanças são constantes, hoje, as leis trabalhistas, que já têm 50 anos em funcionamento aqui no nosso estado, em vigência em nosso país, já não condizem mais com a realidade do país hoje. São leis antigas que já houve um grande processo de desenvolvimento, um grande processo de progresso em nosso país que precisa de uma reformulação. Vamos ver se a gente aborda outros assuntos aqui. Candidato Expedito está fazendo apelo ao candidato se eleito. O que é que o senhor pretende fazer para a falta d'água constante na Vila Eduardo? Qual é o nome dele? Expedito. Expedito, essa questão da água aqui dentro da nossa cidade, especialmente Petrolina, água oferecida pela Compesa, eu concordo que existe uma falha ainda muito grande no abastecimento de água para a nossa comunidade. Eu moro no condomínio Sol Nascente e lá muitas vezes falta água também nos horários de pico. Então eu vivo essa dificuldade que você vive, que a população em Petrolina vive. Mas o governo do estado de Pernambuco, através da Compesa, já tem investido na ampliação do sistema de abastecimento de água da nossa cidade. Já existem obras e investimentos sendo realizados e nós temos data para inaugurar o sistema de abastecimento como o Vitória 2, ali no Distrito Industrial, aquela estação de tratamento que você já deve conhecer, bem como as estações de tratamento de esgoto nas lagoas que a gente tem ao redor da nossa cidade. E nós vamos solucionar esse problema. Nós vamos ampliar a oferta de água no município de Petrolina para que as nossas famílias tenham o acesso à água. Água para consumo humano, água para higiene pessoal, água para saúde. Então, eu entendo a sua revolta, é a mesma minha, mas eu digo, tem data para acabar. O governo do estado tem investido, já investiu mais de 200 milhões de reais em Pernambuco e nós temos data para inaugurar esse sistema novo que vai garantir o acesso à água a toda a população de Petrolina. Lucas Ramos, José de Dantu está perguntando por que o seu pai sempre apoiou a comunidade do Muquem e hoje quem está recebendo apoio é outro candidato.
Seu José, o senhor viu o esforço que o meu pai fez como secretário de Agricultura para promover a irrigação naquela região. O programa Irrigação para Todos permitiu a irrigação de 300 hectares no Muquem, no Porto de Palha e no Pedra Grande. Lógico que a gente cumpriu como secretário a função do Estado, do governo estadual, em realizar essa melhoria de qualidade de vida na vida da população. Isso era obrigação, não foi um favor, não foi uma atenção especial, foi função do meu pai, era obrigação dele trabalhar pelo desenvolvimento daquela região. O reconhecimento, ele é pessoal, ele é individual. Se as pessoas entenderam, e muitos dos nossos produtores, dos nossos amigos do Muquem, do Porto do Palha e do Pedra Grande, sabem do esforço que meu pai fez, vão trabalhar para que a gente possa, na Assembleia Legislativa, discutir novos investimentos, a ampliação do programa Mais Irrigação, por exemplo, e isso é fruto do trabalho. Agora, a avaliação é individual. A gente sabe que o voto é intransferível, isso é a democracia, é o poder de escolha dos nossos representantes. Cabe a cada um de nós fazer a avaliação. Uma decepção, não? Não, fica a motivação para a gente trabalhar mais, para a gente voltar nessas comunidades, conversar com as pessoas e falar de novas ações, de novos projetos. Zé de Delmeiro do Caruá quer saber se o candidato pretende, pretende fazer a cobertura e o asfalto do Caruá. Senhor José de Delmiro, muito prazer receber a sua pergunta, a sua colocação é importantíssima. Estive no Caruá junto com o ex-deputado Geraldo Coelho, quem está me apoiando incondicionalmente, está levando o nosso nome por onde anda. Um deputado que tem tantos serviços prestados aqui pela nossa região. Então fazer o seguinte, então fazer o intervalo, porque o seu tempo do senhor está concluído. Na outra pergunta o senhor complementa. Registra também a presença do meu amigo Jorjão, está por aqui, como registrei do Banana, do blog do Banana, registra a presença da Josélia Maria, do blog Josélia Maria. Também obrigado pela presença de você, meu amigo Danilo, e tantos outros aqui estão presentes. Vamos fazer o intervalo comercial. Voltando aqui, eu gostaria, candidato, que a gente fosse aqui um pouco mais rápido nas respostas. O senhor pode ficar à vontade, mas se o senhor se apressar um pouquinho mais, a gente atende a todo o pessoal. Vamos voltar aqui com o terceiro bloco. Candidato respondendo pergunta dos ouvintes. A pergunta agora é do Jorjão. Candidato, o que é que o senhor acha dos políticos Copa do Mundo que só vem de 4 em 4 anos? Jorjão, você que está aqui conosco no estúdio, eu respondo com a mesma indignação de quase 200 milhões de brasileiros. Nós não queremos mais isso, nós queremos uma política diferente, nós queremos representantes que sejam que nos representem, que estejam conosco, presentes na vida da população, ouvindo as demandas, os desejos e os anseios. Eu estou cansado desses políticos Copa do Mundo de 4 em 4 anos, e foi por isso que eu escolhi a política, para a gente ter a oportunidade de devolver ao cidadão o respeito que ele precisa. Apenas complementando a pergunta anterior de Zé Delmiro, bem como a de Mário Eugênio, que ambos falam sobre acesso rodoviário, o primeiro deles sobre o acesso ao Caruá, à Vila do Caruá, e ao acesso à UPA, aqui de Petrolina. Vou trabalhar por esses dois investimentos junto ao DER, ao Departamento de Estradas e Rodagens do Governo de Pernambuco, para a gente conseguir viabilizar os recursos necessários para a realização dessas obras, para melhorar o acesso, para a gente não correr risco de acidente, para a gente melhorar a segurança tanto dos pedestres quanto dos todos que ali trafegam. O senhor vai ser um político presente. Caso seja eleito, o senhor vai estar sempre visitando as comunidades e as regiões, né, as bases. Sim, com vai certeza. Ser presente. Continuo morando em Petrolina. O meu desejo aqui foi ter escolhido Petrolina para trazer a minha esposa Juliana, para construir a minha família. Daqui eu não quero sair. Pode ter certeza de que Petrolina tem um lugar especial no meu coração, na história da minha família. Quero sim estar perto do povo, porque é justamente o povo que vai me eleger deputado estadual, e a forma que eu tenho de retribuir essa confiança é dando a elas o trabalho e o compromisso em melhorar a qualidade de vida delas. O senhor tem um posicionamento já definido em relação ao aborto? Qual é o seu pensamento? Qual é o seu posicionamento? Favorável, contrário? Qual é o posicionamento do senhor? Absolutamente contra, Francisco José. Eu sou cristão, eu sou católico, exerço a minha religião, tenho um Deus no coração e entendo que o direito à vida é divino. Somente nosso Senhor, nosso Pai, tem o poder de dar ou de tirar. Então, sou absolutamente contra. Da mesma forma que sou contra a redução da maioridade penal, eu não acredito que reduzindo a idade
para a responsabilidade criminal, a gente vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. Tudo isso diz respeito à educação no nosso país, na nossa região. Eu acredito que se a gente der às pessoas, aos jovens principalmente, aquelas pessoas que estão construindo a cidadania, se nós ensinarmos que a corrupção ela é errada, se nós ensinarmos que a propina é errado, roubar energia, roubar água, o famoso gato que a gente conhece popularmente. Se a gente mostrar para essas pessoas que essas pequenas coisas de corrupção, esses pequenos erros, eles são danosos à nossa sociedade, a gente vai construir um futuro melhor. E começa por aí, Francisco José. Eu tenho certeza de que a gente vai poder cobrar dos políticos que não façam isso, se a própria sociedade der o exemplo e tirar de vez essa questão da corrupção, do errado, do que é ilegal. Se nós tivermos essa intenção de fazer uma política diferente, eu tenho certeza que vamos ter muito sucesso na nossa caminhada. Eu, muito particularmente. Muito bem, vamos lá, vamos correr aqui contra o tempo, muitas perguntas chegando aqui para o candidato Lucas. O Antônio Marcos do N11 está perguntando quanto é o custo da sua campanha e quais são os projetos caso seja eleito. Antônio Marcos, os nossos custos de campanha estarão disponibilizados no Tribunal Regional Eleitoral, onde nós prestamos contas, todos os candidatos, e são 544 candidatos a deputado estadual, têm a obrigação de fazer a prestação de contas. A nossa equipe de contabilidade está hoje em Recife fazendo a prestação de contas, inclusive é o prazo determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral de fazer a prestação de contas uma vez por mês. Como o mês de agosto se encerrou no final de semana, a prestação de contas está acontecendo exatamente agora. Você estipulou gastar quanto dessa campanha? É o partido que informa, Francisco José. É um partido que informa. Está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, num site chamado Registro de Candidaturas. É na internet. Recebido apoio financeiro do partido ou não? A gente não recebeu. Do partido não teve doação. A gente tem recebido doações espontâneas. Devidamente informados, registrados pela própria majoritária, não é verdade? Mas recurso financeiro não. O Domingos está perguntando o que o senhor pretende fazer para os jovens de Isacolândia. Muito bom, Domingos. Você que está me ajudando nessa caminhada, sabe do meu compromisso com a educação. Nós queremos, como deputado estadual, ampliar programas, políticas públicas que permitam à juventude maior acesso ao estudo. Nós vamos trabalhar a universalização de vagas para escolas de ensino integral e semi-integral, escolas de referência do governo do estado de Pernambuco. Vamos ampliar o programa Ganha o Mundo, de forma que a gente possa possibilitar aos jovens estudarem fora, fazerem um intercâmbio, conseguirem uma segunda língua para ter um melhor currículo, para ter um melhor acesso ao mercado de trabalho. Vamos trabalhar com a ampliação do programa ProUP, que promove o financiamento de bolsas de estudo para que alunos da rede pública tenham acesso ao ensino superior, a um curso de graduação, e vou trabalhar pela estadualização da FACAP, não só da FACAP, mas das 3 autarquias municipais, para que a gente possa ter o ensino gratuito como é na UPE. Nós temos aqui o campus da UPE, a gente sabe que é um ensino de qualidade, que é um ensino de referência, e nós vamos trabalhar para que as autarquias municipais ofereçam um curso gratuito para a sociedade. O senhor praticamente responde a pergunta do João Pedro, quais são os projetos para a educação, né, candidato? Exatamente. Nós queremos, João Pedro, trabalhar e oferecer a oportunidade para todos os jovens. Nós queremos qualificá-los profissionalmente. Nós queremos garantir a capacitação técnica. E nós vamos trazer para cá escolas técnicas que estejam em conformidade com a vocação regional, com aquelas atividades econômicas de cada uma das micro-regiões do estado, para que a gente possa fortalecer a economia. Muito bem. Abraçando e restaurando a presença do doutor César Duran, está com a gente aqui também. O Cleiton Araújo, do assentamento Morro do Mel, Lagoa Grande. O que é que o senhor acha da aprovação de uma reserva legal, refúgio de vida silvestre de Tatu-Bola, que se estende no mundo de Lagoa Grande, Santa Maria e Petrolina? Eu sou totalmente a favor da preservação ambiental. O desenvolvimento econômico ele deve ser obrigatoriamente acompanhado pelo desenvolvimento social. E a gente precisa discutir as políticas de preservação ambiental para a gente garantir às próximas gerações o conhecimento, o benefício de ter
a vegetação natural, de ter o acesso à caatinga, de conhecer a história da nossa região. Eu sou completamente a favor da instalação de um centro, né, de preservação ambiental e de desenvolvimento de novos projetos, de novas árvores, de novas espécies, para que a gente possa prorrogar a vida da vegetação. Agora, sou a favor também do desenvolvimento econômico. Eu sei que muitas vezes o desenvolvimento, o progresso, ele vem acompanhado de devastação. Por isso que a gente precisa discutir, junto com os órgãos de controle ambiental, e a gente tem aqui em Petrolina a AMA, Agência de Meio Ambiente, manda um abraço para Gleidson, temos também o CPRH e temos o IBAMA, órgãos de controle ambiental que possibilitam essa preservação de forma que possamos construir juntos ao Poder Executivo os investimentos e as ações necessárias para que o desenvolvimento econômico venha com o desenvolvimento social. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para a dona Dejaneira, né, Jarbas? Onde é lá, Jarbas? No Capim? No Capim, Jarbas, que é o filho dela, está dizendo, ó, Chico, estou trazendo um abraço aqui da minha mãe, que gosta muito do seu programa. Dona Dejaneira, um abraço para a senhora, muito obrigado pela audiência, viu, amiga? Aí no Capim, é o que é o volante desse, falar aqui é falar para o mundo todo. Alípio da Silva, do quilômetro 2, parabéns pelo seu discurso e quero saber o que é que o senhor pode fazer se eleito no bairro quilômetro 2 e pelos presidentes de bairro que não dão importância para o bairro e ao aposentado. Eu tive há pouco tempo, acho que foi na terça-feira passada, no quilômetro 2, caminhando com a comunidade e ouvindo das pessoas os desejos e os anseios dos residentes daquele bairro. Nós estivemos com a presença do presidente do bairro, da associação, nós estivemos junto com o ex-vereador César Durando, conhecendo a comunidade e vi que precisamos trabalhar pela reforma da praça que possibilita à nossa juventude um maior lazer, possibilita também aos idosos a prática de esportes, de forma que a gente possa promover a saúde naquela região. Mas de forma que a gente tem que trabalhar também pelo abastecimento de água, para garantir que não falte água, temos que trabalhar pela iluminação, para que nós tenhamos mais segurança para circular nas ruas do quilômetro 2 e em todos os bairros de Petrolina, não é só no quilômetro 2. Eu tenho essa especial preocupação de que com a reforma da praça, com mais investimentos nos equipamentos públicos, a gente vai promover uma melhor qualidade de vida dos residentes do bairro quilômetro 2. Domingos Libório, do Pedra Linda, você concorda ou o senhor concorda com os candidatos que estão usando o nome do falecido Eduardo Campos, quando poderia se promover com o seu próprio nome? Domingos Libório, sua colocação é pertinente. Claro que a gente está vendo uma superexposição do nome de Eduardo Campos, mas tudo isso é em memória ao trabalho que Eduardo desenvolveu, ao legado que Eduardo implementou em Pernambuco. Eu, particularmente, tenho levado por onde eu ando o nome dele e o suspeito Eduardo Campos. Né? Na educação, principalmente, para você ter ideia, Domingos Libório, nós encontramos um estado em 2007 com apenas 13 escolas de referência em funcionamento. Eduardo Campos investiu na educação e está entregando agora em 2014 mais de 300 escolas de referência funcionando em nosso estado. Políticas públicas como o programa Ganha o Mundo, que possibilitaram o filho de um agricultor rural viajar para o exterior, para o Canadá, para os Estados Unidos, para Nova Zelândia, para a Argentina, para estudar o inglês, estudar o espanhol, coisas que nunca se viu em outras épocas. Investimento na universalização da água para consumo humano e água para irrigação. Então, como é que a gente poderia esquecer os feitos de Eduardo, não falar no nome dele? Eu defendo o nome de Eduardo Campos por onde eu ando, é uma defesa intransigente, porque eu vi que ele fez os investimentos necessários para promover na qualidade de vida do povo. Horácio, do Projeto Bebedouro, o que é que o senhor fará pela revitalização do Projeto Bebedouro, se eleito? Horácio, você deve ter acompanhado o trabalho do meu pai na Secretaria de Agricultura do Estado, quando no meio da seca, da maior seca que a gente viveu nos últimos 50 anos, e já há quem diga que é dos últimos 70 anos, o meu pai foi capaz de perceber que precisava de investimento na agricultura familiar naquela região e promoveu o programa de semente, o programa de abastecimento, de compra de milho forrageiro, para que pudesse desenvolver e oferecer maior renda aos produtores do bebedouro e oferecer alimentação para o gado que estava morrendo em outras regiões do estado de Pernambuco. Foi uma integração, uma ação integrada entre regiões que possibilitou que os
os produtores rurais do Projeto Bebedouro tivessem renda, os produtores de outras regiões garantissem a sobrevivência do gado com alimentação. O milho forrageiro, que foi comprado pelo governo do estado de Pernambuco e trouxe para o Projeto Bebedouro mais renda para as famílias. Fazer o que para melhorar o transporte público aqui de Petrolina, ô Lucas? Temos que discutir políticas públicas para que a gente possa entender melhor, trazer para cá engenheiros de tráfego para conhecer e oferecer um estudo técnico mais detalhado dos investimentos em viadutos, dos investimentos em passagens elevadas, para que a gente possa garantir maior trafegabilidade dos carros e das motos. Petrolina, vocês conhecem tão bem quanto eu, tem um número de motos circulando muito alto e muitas vezes essa circulação entre carro e moto ela não se dá de forma harmoniosa. Então, que nós ainda precisamos discutir o ciclofaixa, por exemplo, para garantir maior segurança a quem trafega de bicicleta. Precisamos discutir estações públicas como o fortalecimento do transporte público aqui na nossa região, para que as pessoas tenham a opção de deixar o carro, de deixar a moto em casa e ir através de um transporte público, de um ônibus de qualidade para outras regiões, outros bairros da cidade. Tudo isso diz respeito à maior mobilidade urbana e nós defenderemos na Assembleia Legislativa, porque eu acredito que nós precisamos melhorar a qualidade de vida do nosso povo petrolinense. Muito bem, também nos acompanhando aqui ao vivo o vereador licenciado Major Enfermeiro. Para encerrar aqui, o José Bonfilho da Silva Tormes está dizendo: conheço o seu pai, você ainda não, mas vou votar no senhor. E eu agradeço a confiança, seu José. Eu tenho caminhado por todo o Pernambuco, todas as regiões, dando uma importância maior ao sertão do estado, porque é aqui onde eu moro, é aqui onde eu vivo, foi aqui que eu escolhi para construir a minha família. E por onde andei, escutei vários depoimentos de referência ao trabalho que meu pai desenvolveu. Então eu tenho a obrigação de trabalhar mais do que o que ele fez. Nada a menos. Dali para frente. De 0 a 10, a influência do nome Ranilson Ramos na sua candidatura? 11, sem dúvida. O meu pai deixou o trabalho realizado. A gente teve esse final de semana em Afrânio e várias comunidades rurais daquele município foram beneficiadas pelo programa Luz no Campo, uma parceria com o governo do estado de Pernambuco, quando Miguel Arraes foi governador e meu pai deputado estadual, e levou a eletrificação rural, universalização da energia elétrica para as famílias que viviam no escuro. Ok, candidato. Está encerrado. Só para finalizar, eu gostaria de ter mais tempo, evidentemente, mas o tempo não permitiu e a prioridade foi o ouvinte mesmo, porque a nossa produção teria pelo menos mais de 50 perguntas, mas não deu para fazer. Manuela Tuboquê está dizendo aqui: quem não votar em Lucas Ramos é porque não tem consciência do que seu pai Ranilson Ramos fez. Vamos para o intervalo. Na sequência, as considerações finais do candidato Lucas Ramos. Voltamos já. São 10 horas e 24 minutos em Petrolina. Lucas, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela presença. Muita sorte, papai do céu possa lhe abençoar, o senhor possa galgar êxito nessa caminhada. Por 5 minutos, o tempo está contando e o tempo é livre. O senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado, Francisco José. Eu gostaria de agradecer profundamente, de coração, a oportunidade que você me deu para conversar com seus ouvintes, mandar um forte abraço para Chico Fernandes e parabenizar pelo formato com que essas entrevistas se dão aqui na Grande Rio AM, e agradecer a todos os colaboradores que fazem a Grande Rio AM, o sistema Grande Rio de comunicação, tanto AM quanto FM. Agradecer também a participação dos ouvintes. É fundamental para a nossa caminhada ter a comunidade ao nosso lado, ter a participação popular para nos mostrar o caminho que devemos seguir, nos mostrar as ações que devemos tomar, nos mostrar e dizer quais são seus sonhos, dizer quais são seus desejos, quais são seus anseios, para que a gente possa dedicar todos os dias do nosso mandato de deputado estadual para promover a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Temos caminhado por mais de 25 municípios e isso não permite que nós estejamos o tempo que nós desejamos em cada uma das cidades. É sempre muito corrida essa caminhada de deputado estadual. Como candidato, precisamos estar em vários lugares ao mesmo tempo. E é por isso que eu convoco a nossa militância, os líderes comunitários, os presidentes de associações, os nossos
vereadores, os nossos eleitores, os nossos amigos e familiares, para ganharmos as ruas de Petrolina, para ganharmos as ruas do Sertão, para ganharmos todos os cantinhos desse Pernambuco, porque é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive. Queremos discutir um projeto de novo Pernambuco que avança, um Pernambuco que não pode parar. O processo de desenvolvimento ele precisa ser continuado e Paulo Câmara, tenho certeza, que liderará esse processo, sendo o governador do nosso estado. É importante termos as parcerias para discutirmos as obras e os investimentos necessários para promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, e é por isso que eu voto em Paulo Câmara para governador do estado, eu voto em Fernando Bezerra para senador da República. Acredito que precisamos dar a oportunidade para um filho da terra, um sertanejo como nós, nos representar no Senado Federal, trazendo para cá os investimentos necessários para o fortalecimento da agricultura familiar, para a universalização do acesso da água para consumo humano, água também para irrigação. É por isso que eu escolhi Fernando para ser o nosso senador. Acredito que Marina Silva, por toda a história de vida dela, uma história de dificuldades, uma pessoa que viveu a extrema pobreza, que trabalhou como seringueira, extraindo o látex das árvores para fazer borracha, se expondo ao sol, a dificuldade do trabalhador rural, ela experimentou isso, ela sabe que é importante olhar com olhos de carinho, com os olhos de mãe, para essas futuras gerações que estão se formando, de trabalhadores rurais, mas também de pessoas da sede. É importante ter uma pessoa que viveu essa dificuldade para nos representar como presidente da República. Eu voto em Marina Silva, ela será uma excelente presidente, ela vai ampliar as políticas públicas que deram certo no Brasil, o Brasil que começou a desenvolver com Lula, e Marina Silva, tenho certeza que vai ampliar os programas que deram certo e discutir novos projetos, novas ações, novos investimentos, novas obras estruturadoras, obras que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então, eu tenho esse sentimento de que nós podemos viver num Pernambuco ainda melhor, nós podemos viver um novo Brasil. Eu tenho muita esperança de que o nosso país tem jeito, eu não vou desistir dele. Eu quero ser deputado estadual para representar o povo pernambucano na Casa de Joaquim Nabuco, na Assembleia Legislativa, mas preciso que os eleitores eles escolham o número 40110 para renovar. Acredito que se nós queremos chegar em caminhos diferentes, nós precisamos escolher representantes diferentes. É por isso que eu escolhi renovar, é por isso que eu escolhi ser um novo caminho para que Pernambuco siga avançando, para que o Brasil melhore, para que o Brasil mude, para que a gente tenha mais condição de vida para a nossa população, especialmente a criança e a juventude, que são os formadores das novas gerações. Quero também convocar toda a militância para receber a nossa majoritária aqui no próximo sábado, que vai em Petrolina, que vai estar na região do São Francisco, visitando os municípios onde temos lideranças, onde temos prefeitos, onde temos vereadores engajados nesse projeto de um Pernambuco que avança, nesse projeto de um novo Brasil. Quero agradecer a todos e convoco. Vai ser nas ruas que nós vamos ganhar as eleições. Então vamos para a rua, vamos trabalhar pelo nosso bem, pelo bem comum, pela melhor qualidade de vida do povo pernambucano. Eu tenho o maior prazer de ser candidato, porque eu acredito que a mudança, ela vem através da política. Muito obrigado. Ok, minha gente, um abraço, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, a toda a nossa produção, evidentemente, aos nossos ouvintes que têm nos atendido e que têm colaborado com a gente, feito a programação. Estamos encerrando, portanto, a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e deputado federal, oportunidade que os ouvintes puderam ter, a população de Petrolina, de avaliar os nomes e as propostas, e os candidatos de apresentar as suas propostas. Um abraço, muito obrigado a todos. Fica agora com o Teone, seu programa. Vê aí as informações esportivas, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês.